3. Efésios capítulo 3, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Irmãos, esta palavra ela é muito oportuna para os dias de hoje. Quando nós pegamos um tema como esse, por essa causa, me coloco de joelhos, imediatamente nós já pensamos em algo material. Imediatamente nós pensamos nos nossos problemas de casa, nós pensamos nos nossos filhos, pensamos no nosso casamento, pensamos na nossa vida financeira, pensamos em tantas coisas que assolam o nosso dia a dia e esquecemos de fato o que essa palavra ela quer dizer para nós. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja de Éfeso e ele está em prisão domiciliar. Paulo está preso e a carta aos Efésios ela é uma das cartas mais alegres que Paulo escreveu. E mesmo ele estando aprisionado, ele escreve uma carta com alegria. Fato é que quando eu olho para Paulo, eu olho e vejo e digo: Senhor, eu preciso ser um pouquinho mais crente, porque estar aprisionado e ainda assim continuar fazendo a obra do Senhor com as ferramentas que Ele tem, não é para qualquer um. E a palavra do Senhor, Paulo ele vai escrever para essa igreja, porque essa igreja ela está passando por um momento onde os judeus estão tentando corromper aquilo que Cristo havia pregado. E ele vai orar nessa carta por 2 vezes. E eu quero aqui dizer para você que Paulo ele vai corrigir
E começou novamente a querer inserir a religiosidade. A igreja do Senhor Paulo, ele começa a orar, dizendo, primeiramente no capítulo 1, ele vai orar dizendo para que os crentes tenham primeiramente uma vida santa. É a primeira coisa que Paulo ora no capítulo 1. Ele faz duas orações nesse livro. Uma é o capítulo 1 e a outra foi a qual nós lemos. E ele vai orar para que essa igreja tenha uma vida santa. Como assim, irmão Viane? Uma vida santificada ao Senhor. Não uma igreja que é cristã somente dentro das portas. É uma igreja que ela é santa fora das portas. É uma igreja que ela é santificada dentro de casa. É uma igreja que ela é santificada na rua. É uma igreja que ela é santificada por onde ela passa. Aleluia! Porque Paulo vai dizer entre o versículo 7 e 13 que uma igreja unida é uma forma de demonstrar a sua sabedoria. Nós mostramos a multissabedoria do Senhor quando uma igreja é unida, quando uma igreja entra em comunhão. Quando eu estou falando de igreja, eu vou voltar a dizer, não pense no corpo aqui, mas nos tijolos da igreja. Eu estou falando de uma igreja unida no todo, uma igreja que é unida dentro de casa, porque muitas vezes entram na igreja, tomam santa ceia, mas o coração está cheio de amargura. Muitos entram dentro da igreja, tomam a ceia, mas não fala com o irmão, não fala com o parente, não fala com o pai, não fala com a mãe, não fala com o filho. Eu sou de uma época onde nós íamos tomar a Santa Ceia, e nós íamos tomar a Santa Ceia em lágrimas. Aonde antes de tomar a Santa Ceia, nós íamos pedir perdão para os nossos irmãos, sejam de casa, seja o marido, seja a esposa. Porque a Bíblia nos ensina que mais importante do que a oferta é o ofertante. E nós precisamos compreender, e eu posso dizer para você na Bíblia, se você observar a oferta de Caim e Abel, eu já ouvi pessoas dizendo que Deus não recebeu a oferta de Caim porque não havia sangue, e isso não é verdade, porque seria injusto, e Deus não é injusto. Já que Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas, cada um deu o que tinha. Mas quando eu olho para o livro de João, na epístola de João, ele vai dizer que Caim tinha um coração amargurado e maligno, e o coração de Abel era justo. Ou seja, a explicação por não receber a oferta não estava na oferta, estava no ofertante. E a pergunta do Senhor para nós nessa noite: como é que tem chegado a minha e a sua oferta quando nós chegamos dentro dessa casa? Nós chegamos aqui todos os dias como se fosse uma obrigação, ou até mesmo para a gente se sentir menos culpado. Chegamos na casa do Senhor, eu vou para fazer a minha parte. O Senhor está dizendo: eu não quero que você faça a sua parte, eu quero que você faça o que eu te pedi para fazer, porque a minha parte eu já fiz. Como é que nós passamos o nosso dia para ofertar ao Senhor? Quantos de nós tomamos o cálice do Senhor como se fosse um pedacinho de pão e uma gota de suco? E depois chegamos em casa, deitamos na cama com o esposo, viramos de costas um para o outro. E Paulo ele vai corrigir isso dizendo que ele ora para que os crentes tenham uma vida santa. O que é ser santo? Ser separado, conhecido pela sua santidade. Não, eu não estou falando de perfeição, eu estou falando de uma
da igreja houve uma geração tão fraca de palavra. Uma geração onde não passa 5 minutos lendo a Bíblia, mas passa até a madrugada no celular. Nós oramos por tantas coisas, até pedimos dons ao Senhor, mas não ganhamos o dom que o Senhor nos ensina a pedir, que é o discernimento, que é o espírito de sabedoria e conhecimento, para discernir as coisas. Nós esquecemos de pedir. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos: se nós aprendêssemos a pedir discernimento nos altares que nós passamos por aí, muita gente ia passar vergonha. Eu sei que não é a palavra que você queria ouvir. Talvez o pregador da semana que vem traga uma palavra mais suave. Nós precisamos aprender a discernir. Satanás tem entrado muitas vezes dentro dos nossos templos e a gente não discerne. Muitas vezes tem sentado do nosso lado e a gente não discerne. Chegamos no ponto de pessoas caírem endemoniadas na frente, obreiros correrem. Eu não estou contando história de carochinha, não estou falando coisa que eu vi. E o Senhor, Ele está nos instruindo e nos lembrando para que nós somos chamados. Porque nós temos que entender a receita que a irmã disse aqui. Uma coisa só é necessária: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele já deu a receita do bolo. Então o Senhor está perguntando: por que a ansiedade para buscar somente por uma coisa? Por coisas pessoais. E o Senhor está dizendo: entenda o que eu quero de você, que do resto eu cuido. Ah, não, se você soubesse, se nós entendêssemos o plano inicial de Cristo. Porque a Bíblia diz em 1 Pedro que desde antes da fundação da terra o Cordeiro já estava preparado. Desde antes de a terra ser criada, houve uma conversa no céu, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo já sabiam que um deles iria descer. Ele já sabia que nós íamos pecar, ele já sabia que nós íamos cair, e ele já estava preparado. O que mais é necessário para você e para mim? A Bíblia diz, e Paulo continua orando, eu ainda estou na oração do capítulo 1, e ele vai dizer assim: para que saibamos a nossa vocação. Você sabe qual é a sua vocação? Eu quero que você olhe para dentro de você. Eu não estou falando de ministério de louvor, eu não estou falando da pregação, isso é dom. Eu não estou falando do diaconato, eu não estou falando do presbitério, eu não estou falando do pastorado. O Senhor está perguntando: você sabe para o que eu te vocacionei? E Paulo, ele vai dizer que nós somos vocacionados para viver pela graça. Que graça é essa? É entender que mesmo que nós éramos escravos do pecado, Ele nos libertou pelo sangue. Mas nós temos que entender que para a salvação a condição foi sangue, mas para viver um relacionamento com Cristo exige um pouco mais. Ele vai continuar dizendo na sua segunda oração, que foi onde nós lemos: não desanimeis. Paulo está dizendo que era para os irmãos de Éfeso não desanimar por causa das prisões que eles estavam sofrendo, porque provavelmente esses irmãos, eles estavam sendo perseguidos, e a qualquer momento os soldados romanos iam chegar nessa igreja e prendê-los também. E ele estava dizendo: olha, não desanimais por causa disso, porque isso é para
Deixa eu te dizer uma coisa, minha irmã, meu irmão. Comece a dar graças pelas perseguições. Comece a dizer: Senhor, muito obrigada, porque o Senhor me achou digna de padecer pelo seu nome. Muito obrigado, Senhor, porque alguém me caluniou. Glória a Deus que alguém te caluniou. Incrível seria se tivessem te elogiando demais. Mas nós somos a geração que gosta de aplauso. Nós somos a geração que gosta de cartaz. Nós somos a geração que gosta de ser ovacionada, chamada, lembrada. Nós precisamos, irmãos, resgatar aquilo que o Senhor nos chamou para ser a nossa vocação. A igreja de Tessalônica é a igreja mais elogiada das cartas de Paulo. E no primeiro livro de Tessalonicenses, do capítulo 1, do versículo 1 ao 9, Paulo vai elogiar essa igreja dizendo que ela é conhecida pelo seu amor fraterno. Ela é conhecida às portas pelo amor fraterno. Ela é conhecida por ajudar o próximo e conhecida por aguardar a vida de Cristo todos os dias. E a pergunta que o Espírito Santo faz para nós essa noite: como é que nós estamos sendo conhecidos lá fora? Como é que nós estamos sendo citados? Eu já ouvi pessoas dizerem assim: fulano veio comprar aqui na minha loja, é crente, Deus me livre. Não vendo para crente. Olha que ponto nós chegamos. Como é que nós estamos sendo citados na rua? Como é que nós estamos sendo citados dentro da nossa casa? Como é que nossos filhos olham para nós? Isso é muito sério, irmãos. É uma palavra de reflexão, mas não vai gerar muito glória e aleluia. Não vai gerar movimento. O apóstolo Paulo, ele vai continuar, e eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer. Ele vai continuar dizendo: olha, tenham raízes, sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. O que ele está dizendo? Para de oscilar. Um dia está orando demais, outro dia não ora nada. Vem um pregador aqui no congresso, faz um movimento imenso, e nós pulamos e fazemos e acontecemos. Aí o nacionalismo toma conta, e no outro dia não mudou nada. Estou errado? Estou errado, irmãos? Isso é falta de raiz. Raiz, sim, que eu não estou falando de raiz de igreja, eu estou falando de raiz fincada no Espírito Santo. Quem tem raiz fortalecida pelo poder do Espírito Santo, ele pode até sofrer dias de amargura, mas ele não oscila na sua fé. O que é isso, irmão? Somos uma igreja que, se alguém olhar torto para nós, a gente vai no Facebook fazer graça. Se somos uma igreja tão sem comunhão que, se o irmão pecar, nós somos o primeiro a espalhar a notícia. Se o pastor pecar, então vai para a linha de transmissão. E o Senhor, ele está dizendo: eu quero que você entenda para o que você foi chamado. Ele vai continuar: que Cristo habite em nós. Paulo vai falar que aqui é a principal oração dele. Por esta causa aqui que Paulo vai se colocar de joelhos, para você entender. Ele vai se colocar de joelhos pela unidade. Ele vai se colocar de joelhos pela comunhão. Ele não está se colocando de joelhos por causa de um carro. Ele nem sequer está se colocando de joelhos por
Nós chegamos em tempo, irmãos, vou falar assim rasgado para você entender mesmo. O diabo não está precisando fazer nada mais dentro da igreja. E a Bíblia diz que um reino dividido, ele não sobrevive. Então eu já quero te dizer que se na tua casa está tendo divisão, a bênção do Senhor não está lá. Se dentro do seu trabalho está tendo divisão, a bênção do Senhor não está lá. Se dentro de uma igreja, de um corpo como um todo, há divisão, a bênção do Senhor não está no projeto. Sabe por que muitas vezes a bênção do Senhor não chega na nossa casa? Porque nós estamos em divisão com o nosso marido às vezes. Ele vai continuar dizendo: para que nós temos que ser unidos? Para sermos preenchidos por toda a plenitude da presença do Senhor e da sua natureza. Por que Paulo vai dizer isso? Porque a única forma de sermos preenchidos pela presença do Espírito Santo de Deus é através da comunhão. Como assim, irmã Viviane? Na primeira epístola de João, se você quiser, pode abrir. Diz assim: mas, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Então eu preciso te dizer que quem não anda em comunhão está em trevas. E hoje é dia de você chegar na sua casa, pegar aquele telefone, fazer aquela ligação. Hoje é dia de você chegar na tua casa e pedir perdão. E se for necessário aqui dentro, peça aqui mesmo. Porque aquele que não anda em unidade está em trevas. Ah, mas não fui eu que fiz. E o Senhor lhe chamou para ter razão, por acaso. O Senhor não nos chamou para ter razão. Ele nos chamou para ser servos. A pergunta é, irmãos, o quanto nós somos parecidos com Cristo? O quanto? Faz uma reflexão aí. O quanto eu e você somos parecidos com Cristo? Quanto de Cristo há em mim? Com o que eu preencho a minha mente todos os dias? Quem é o dono do nosso coração? O dono do nosso coração é aquilo que mais preenche o nosso tempo e a nossa mente. Eu me recuso a acreditar que alguém tem Deus como dono do coração se não tem coragem de se ajoelhar para falar com Ele. Eu não posso crer, e a Bíblia me dá respaldo para isso, que não há como alguém ser chamado de cristão se não fala com Ele. A irmã Alessandra colocou aqui alguns minutos de oração. Você quer ver quando um crente tem uma vida de comunhão com Deus? É quando ele não se cansa de orar. Você já viu a pessoa que ela não tem comunhão com Deus, que começa a dar uma coceira para levantar, que é fora do normal? Não estou falando das irmãs que estão ajoelhadas, porque às vezes tem um problema de saúde, um problema na coluna, problema nas pernas. Estou falando da ansiedade de levantar. Fala no WhatsApp de um tempo, mas tu consegue falar com Cristo 15 minutos. Quem é o dono do nosso coração mesmo?
quando eu falo em comunhão, eu quero que você pense assim nesse parente que você não fala mais. Porque tem gente tomando Santa Ceia sem falar com parente de sangue há anos. A Bíblia diz em Salmo 133, para a gente encerrar, Davi ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave. Salmo 133, que os irmãos vivam. É como o óleo que desce, obrigado, sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até as suas vestes. O que Davi está dizendo? A comunhão ela é igual ao óleo da unção. Só que quando nós falamos de óleo de unção, sabe o que a gente pensa? Em poder. A gente pensa em cargo. A gente pensa em título. A gente pensa quando o pastor coloca a gente de joelhos e derrama óleo. Agora eu tenho autoridade. Não, ele está dizendo que a comunhão é como a unção do óleo. E para que é usado o óleo? Para separar. A comunhão te separa do mundo. O óleo ele era usado para purificar o leproso. Quando o leproso era curado, se colocava uma gota na orelha direita, uma gota embaixo dos pés, do pé direito. A comunhão ela nos faz ser purificados. Porque Jesus ele vive em unidade. O céu vive em unidade. Até o inferno vive em unidade. Ele vai continuar dizendo, versículo seguinte, vai para mim, por favor. Como o orvalho do Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali ordena a bênção e a vida para sempre. Aqui vai entrar no que a nossa irmã leu aqui. Porque o Monte Hermon foi o último lugar onde o povo de Israel chegou. Eles foram conquistando até chegar no Monte Hermon. Unidos em comunhão. E o que o Senhor está dizendo? Você não pode parar de buscar a comunhão até chegar no objetivo final dela. O Monte Hermon, para quem não sabe, se você procurar na internet, ele é o monte mais alto de Israel. De lá você pode ver toda a Palestina. E geograficamente, aquele monte, quando chega o inverno, o orvalho dele congela, de forma que pareça um espelho. E toda a cidade é refletida nele. Só que Davi ele vai dizer que quando chega a primavera e esse gelo começa a derreter, esse mesmo orvalho ele sustenta toda a lavoura de Sião. Agora, para você entender, a comunhão ela vai te trazer as bênçãos que você tem pedido dentro da tua casa. É a comunhão que vai trazer sobre você a prosperidade. É a comunhão que vai trazer sobre a tua vida aquilo que você vem pedindo em unidade. Mas o Senhor está dizendo: eu preciso que você entre em unidade comigo. Que essa unidade ela vai trazer para você o que você precisa. De uma coisa só você precisa buscar. Todo orvalho sustenta a vida em Sião, porque é a comunhão que sustenta a vida da igreja. Aí você vai dizer assim para mim: irmã Viviane, você não sabe o que me fizeram. Me feriram. Eu tinha razão. Você quer ver como é que Deus abençoa alguém que vive em comunhão? A Bíblia diz que Isaac cavou um poço. E quando ele cava esse poço, chega Abimeleque e diz: esse poço é nosso, sai daqui. Isaac não faz absolutamente nada, ele vai mais para frente.
E ele cava outro poço. E Abimeleque vai lá e diz: essa região é nossa, você sai daqui que é nossa terra. Ele vai cavar outro poço, ele vai mais para dentro do deserto e vai cavar outro poço. E agora esse poço não dá mais água. O terceiro poço não tem água. Os servos de Isaac vão chegar nele e dizer: olha, não tem água. E Isaac começa a se preocupar com o gado, com as pessoas que o acompanhavam. Porque duro é quando começa a faltar algumas coisas dentro de casa, não é? Coisa difícil é quando começa a geladeira esvaziar, a conta chegar, está prestes a força a acabar e cortar, está prestes a cortar água. Coisa difícil que é isso. Mas eu não vejo Isaac xingando Abimeleque. Depois você confere lá em Gênesis. Ele manda chamar Abimeleque e todo o seu exército, alguns que acompanhavam ele. Ele vai oferecer um banquete para ele, um churrascão, né? E ele não só oferece, como serve Abimeleque. Coisa difícil é servir o inimigo. Coisa difícil é servir aquele que nos feriu. E ele vai, e não somente dá o que comer, ele também abençoa Abimeleque quando Abimeleque vai embora. E é interessante que antes mesmo de Abimeleque sair da casa dele, do território dele, o servo vem dizer: meu Senhor, temos água no poço. A comunhão faz ter água no teu poço. Mas engraçado que agora ele vai dizer assim: ó, não temos mais só água, é um rio de águas vivas. O que o Senhor está dizendo? A falta de comunhão, você pode pegar de um poço e o poço seca, mas se você tiver comunhão com o Pai, tem rio. Abimeleque, ele pode tampar poço, mas eu quero ver ele tampar rio. O Senhor está nos chamando para voltar à comunhão com Ele, a comunhão verdadeira, a vocação que Ele nos chamou naquela cruz. Precisamos parar de vir à igreja do Senhor como se fosse uma obrigação. Precisamos parar de dizer que somos cristãos somente de fachada, e dizer que estamos aqui porque talvez no fim do culto alguém vai mandar uma mensagem para nós nos cobrando. Irmãos, precisamos ser despertados. Precisamos entender o que foi feito naquela cruz. Eu sei que não é a palavra que a maioria não queria ouvir, porque com uma palavra dessa a gente quer ouvir que a oração vai ser respondida. Mas eu não posso pregar aquilo que não está na palavra. O que vai gerar bênçãos na sua vida é a unidade com Cristo. E muitas vezes nós estamos sempre ganhando, até ganhamos, mas perdemos muito rapidamente, porque a nossa comunhão com Cristo, ela está abalada. Mas o Senhor está nos chamando para lembrar daquilo que Ele nos chamou para ser, vocacionados para andar em unidade com Ele. Amém, igreja? Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. E eu agradeço a minha oportunidade. Que Deus recompense a nossa irmã Fiona.
Vamos estar fazendo a oração final. Quero estar chamando a nossa irmã Denilza aqui para orar. Agradecer a Deus por essa noite. Que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos pede para fazermos. Faça aquilo que o Senhor pede para você fazer. Muitas vezes Ele pede coisas que a gente quer entender. A gente tem a humanidade, a gente tem o mal de querer entender as coisas. E muitas vezes Deus vai fazer as coisas que nós não vamos entender. E Ele não tem por que explicar nada para nós. Simplesmente obedece. Simplesmente faz. E nós vamos ver a mão do Senhor agir. Como foi falado aqui, os louvores que Deus colocou no meu coração falam muito sobre a presença de Deus. Irmãos, dinheiro nenhum compra. Tem muita gente aí cheio de dinheiro, perturbado, angustiado, infeliz. Nem o dinheiro compra. Tem gente enfermo que tem dinheiro e o dinheiro pode dar uma situação boa para essa pessoa, mas não traz a cura. Tem um caso assim que a minha mãe está cuidando lá como cuidadora. A pessoa tem dinheiro e está tendo condições de tratar um tumor no cérebro e não tem o que fazer. Ele tem dinheiro e não consegue a cura. Então, tem coisas que só Deus pode fazer. E que dinheiro nenhum compra a presença de Deus, a graça de Deus. Dinheiro nenhum vai pagar o que o Senhor fez por nossas vidas. Dinheiro nenhum vai pagar. Dinheiro nenhum paga a presença do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor em nós. Dinheiro nenhum vai pagar isso. Então não perca o Senhor na sua vida. Ele é o nosso bem maior. Ele é o nosso bem maior. Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença tão gloriosa, Senhor, nosso coração estremecido de alegria, de gozo de estar na Tua casa, aos Teus pés, Senhor, nos alimentando, Senhor, desse banquete, Pai. Obrigada, Jesus amado, por cada vida que está aqui, Senhor, que esteve neste lugar. Obrigada, meu Deus, por ter nos escolhido nesta noite para estar aqui. Eu te agradeço, Senhor, muito obrigada, Jesus, por tudo que foi ministrado neste lugar, Senhor. A Tua presença está conosco, está neste lugar, e é isso que importa para nossas vidas, Pai. Oh, aleluia, Senhor, nós te amamos, Senhor, e te adoramos, meu Deus. Esse desejo arda, Senhor, a cada dia, Pai, no nosso coração, de estar na Tua casa, de estar, Senhor, aos Teus pés, como Maria, meu Pai. Senhor amado, que brote dentro de mim, dentro da minha irmã, no coração de cada uma, Senhor, esse desejo, Pai, de Te adorar, Senhor, acima de todas as coisas, meu Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu oro grata a Ti por essa noite, por tudo, Pai, por cada vida que esteve aqui. Abençoa cada um, Senhor. Leva a Tua igreja em paz, debaixo das Tuas mãos poderosas. Fica conosco, Senhor. Nós Te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Estenda as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, não somente hoje, mas até a vinda de Cristo. Todos digam amém. Vamos em paz. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.